Pessoal, vamos resolver então agora os exercícios 788 e 791 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. O exercício 788 nos diz o seguinte. Note, enfim, da tabela seguinte, né? Perceba que há um aumento significativo no raio, né? Quando nós passamos do ítrio para o lantânio, enquanto o raio do zircônio para o hafnio permanece o mesmo. Né? Sugira uma explicação para isso ou para esse efeito. Bom, uma resposta simples, curta e grossa, né, por assim dizer, é essa que está aí. De zircônio para hafnio, o aumento no valor de Z e, enfim, sobretudo aí da carga nuclear efetiva, né, que temos que considerar, é maior, né, em função do menor poder de blindagem dos orbitais F, do que de ítrio para lantânio. Então, a explicação de por que de ítrio para lantânio há um aumento, né, percentualmente bastante significativo no valor do raio, enquanto de zircônio para hafnio o raio permanece o mesmo, né, é que quando nós passamos de zircônio para hafnio, o aumento no valor de Z e também na carga nuclear efetiva, né, é maior por conta, né, do menor poder de blindagem dos orbitais F do que quando nós passamos de ítrio para lantânio. Bom, essa seria a resposta, digamos, sucinta, objetiva, né? Mas vamos lá, vamos explicar e entender um pouco melhor, né, a resposta. Bom, de ítrio para lantânio, você tem uma diferença aí de 10 prótons, né? 57 menos 39, os números atômicos, você tem 10 prótons a mais. Já de zircônio para hafnio, né? 72 menos 40 é 32. Você aumenta em 32 prótons a carga do núcleo. Mas o que acontece? Da mesma forma que de ítrio para lantânio, né? O número de níveis e subníveis de energia preenchidos aumenta também de zircônio para hafnio. Né? De forma tal que deveríamos, em princípio, esperar também um aumento do raio de zircônio para hafnio. Mas o que acontece? Né? Vejamos as configurações eletrônicas. Né? O escândio 3D1 4S2, o ítrio 4D1 5S2 e o lantânio 5D1 6S2. Bom, titânio 3D2 4S2, zircônio 4D2 5S2, no caso do hafnio 4F14 5D2 6S2. Né? Então você tem um subnível F completamente preenchido e um aumento bastante expressivo aí, do número de cargas positivas no núcleo. Ademais, né, como é sabido, enfim, grosso modo, né, os orbitais F são aqueles que têm menor poder de blindagem comparado aos orbitais P, os orbitais D, os orbitais P e os orbitais S. Então você colocou, né, preencheu, né, completamente um subnível F com 14 elétrons, sendo que a capacidade desses elétrons de blindar os elétrons mais externos da carga do núcleo, né, ou seja, a capacidade desses elétrons de contribuir significativamente para o valor da constante de blindagem, né, é proporcionalmente menor ou pequeno, enfim, do que para orbitais D, P e S. Né? De forma tal que esses elétrons mais externos sentirão muito mais intensamente, né, a carga do núcleo, ou seja, a carga nuclear efetiva que eles vão experienciar é bem maior, né, do que seria experienciada se, por exemplo, o poder de blindagem dos orbitais F fosse comparável a dos orbitais D, P ou S. Né? Moral da história, há aquele aumento em 32 elétrons, né, quando passamos de zircônio para hafnio, 32 prótons, perdão, né? 32 elétrons também consequentemente, mas enfim, 32 prótons a mais no núcleo, de zircônio para hafnio, enquanto um aumento de carga nuclear de apenas, né, por assim dizer, 10 prótons, né, 10 cargas positivas aí quando passamos de ítrio para lantânio. Mas o ponto mais importante é que no caso do hafnio, né, nós vamos ter um subnível F completamente preenchido, 14 elétrons estarão nesse subnível F, mas, né, exercerão, digamos, um pequeno efeito, ou terão um impacto proporcionalmente menor no valor da constante de blindagem. Em outras palavras, eles terão um pequeno poder comparativamente, né, aos orbitais D, P e S. Eles terão um poder relativamente pequeno de blindar
os elétrons mais externos, os elétrons de valência da carga do núcleo, de forma tal que, né, os elétrons mais externos, no caso D2, S2, enfim, né, os elétrons 5D e 6S, vão experimentar uma carga nuclear efetiva bastante mais significativa, de modo tal que, muito embora você tenha um aumento no número de níveis e subníveis de energia preenchidos, né, a mais, o fato de você ter aí um número significativo de elétrons no subnível F, com uma pequena capacidade de blindagem, faz com que a carga nuclear efetiva sentida pelos elétrons mais externos seja apreciavelmente maior, o que implica, né, numa contração, por assim dizer, do raio, de forma tal que de zircônio para hafnio o raio permanece o mesmo, não obstante você ter aí, né, 32 prótons a mais no núcleo e, consequentemente, 32 elétrons a mais na eletrosfera. Ok? Vamos lá, então. A questão 791 pede o seguinte, então. Explica a variação nas energias de ionização para o carbono mostradas no gráfico. Né? Então, você tem no eixo Y a energia de ionização, enfim, para, né, os 6 elétrons aí do carbono, em kJ por mol, em função aí do número de elétrons. Né? Enfim, em função do número do elétron removido. Né? Bom, uma explicação curta e grossa, então, resumida, seria: os primeiros 4 elétrons são removidos da camada de valência, já os 2 últimos são removidos da camada mais interna, experienciando, portanto, né, um maior valor de carga nuclear efetiva, daí o súbito aumento nos valores de energia de ionização. Bom, mas então, detalhando um pouco mais, explicando a explicação, né, por assim dizer. Está aí a configuração do carbono, né? 1s2, 2s2, 2p2. Então, primeira e segunda energia de ionização, primeiro e segundo elétrons a serem removidos, saem ambos aí do subnível P. Né? Bom, os outros 2 elétrons, né, terceiro e quarto elétrons a serem removidos, terceira e quarta energia de ionização, saindo do subnível 2s, está mais próximo do núcleo, experimenta uma carga nuclear efetiva, né, um pouco maior do que aquela que era experienciada pelos elétrons do subnível 2p, né, mas de toda sorte, né, não é um aumento assim tão expressivo comparativamente ao que nós teremos depois. Né? A quinta e sexta energias de ionização, ou seja, a remoção do quinto e do último elétron do carbono, esses 2 últimos elétrons vão ser removidos do subnível 1s. Né? São aqueles que estão mais próximos do núcleo, né? De acordo com as regras de Slater, a contribuição da carga para a constante de blindagem de cada um desses elétrons é 0,3, né? De forma tal que esses elétrons sentem quase que na totalidade, quase que na integralidade, a carga do núcleo, a carga nuclear efetiva que eles experienciam, né? É realmente quase que a carga nuclear total, né? Diferentemente do que acontecia com os elétrons 2s e 2p. Isso então explica por que, né, quando você remove o quinto elétron e o sexto elétron, né, a energia de ionização sobe abruptamente. Né? Perceba-se que até a remoção do quarto elétron, nós temos um valor de energia de ionização ali abaixo dos 10.000 kJ por mol. Já a quinta energia de ionização é de quase 40.000 kJ por mol e a sexta energia de ionização de quase 50.000 kJ por mol. Né? E em função, então, né, do fato de que os elétrons 1s experienciam uma carga nuclear efetiva quase que, enfim, integral, né, quase que o valor da carga nuclear efetivamente. O que não acontece com os elétrons 2s e 2p, né, que estão sendo justamente blindados aí pelos elétrons 1s, né, e por isso experienciam uma carga nuclear efetiva bem mais baixa, motivo pelo qual gasta-se menos energia, né, para removê-los, motivo pelo qual as energias de ionização, conforme o gráfico aí indica, são expressivamente menores do que aquelas necessárias para remover os 2 elétrons 1s. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.